3 meses depois, Adizak, o marido traído, finalmente descobriu. Um amigo dele soube das mensagens que Shalita trocava com Sanhar e foi correndo contar tudo. Adizak ficou furioso e foi direto à casa dos sogros para tirar satisfação. Shalita percebeu que a coisa ia desandar e tentou se explicar. Disse que não estava feliz no casamento, pediu desculpas, chorou. Oi, bem-vindo de volta ao canal. Hoje temos mais uma história real que vai te surpreender. Dessa vez, vamos até Mianmar, mais precisamente em Yangon, onde a vida de um casal tomou um rumo que ninguém esperava. No começo, parecia que tudo ia bem, mas depois do casamento, a realidade bateu forte. A esposa começou a perceber que a vida ao lado do marido estava longe de ser perfeita. Com o tempo, as falhas dele se tornaram cada vez mais evidentes, e isso acabou criando uma grande distância entre os dois. Mas afinal, o que aconteceu de tão grave nesse caso? Vamos entender todos os detalhes agora. Antes de mergulharmos nessa história, não esquece de curtir, comentar e se inscrever, hein? E fique à vontade para compartilhar esse artigo com os amigos. Agora, sim, bora pro que interessa. Essa é a história da Shalita, uma mulher nascida em 1987. Ela é de Miaugtagar, mas a família se mudou para Yangon quando ela ainda era adolescente. A mãe dela trabalhava no mercado, vendendo laranjas e flores, enquanto o pai, um soldado aposentado, passava a maior parte do tempo em casa por causa de problemas de saúde. Shalita era caçula de 4 filhos e ainda morava com os pais. Em 2014, Shalita começou a trabalhar como caixa e garçonete numa boate em Yangon, com um horário pesado, das 21 horas às 5 horas. Esse emprego não era exatamente o que a mãe dela tinha em mente. Ela ficava preocupada com a filha trabalhando até tão tarde, ainda mais num lugar daqueles, onde as coisas podiam ficar arriscadas para mulheres. Mas Shalita se sentia de boa. Ela já estava acostumada, e os amigos sempre faziam questão de levar ela para casa depois do trabalho. Então ela se sentia segura. Mesmo assim, a mãe não conseguia parar de se preocupar, mesmo isso já rolando há anos. Para aliviar a preocupação dos pais, eles pediram pro Adizak, filho de um amigo da família, cuidar da Shalita enquanto ela trabalhava. Adizak, que tinha 34 anos, não se importava nem um pouco. Na verdade, ele até tinha uma quedinha por ela. Os pais da Shalita acharam que era a oportunidade perfeita e decidiram arrumar um jeito de juntar os dois. Eles pensaram que, como Shalita já tinha 30 anos, era hora de ela se estabelecer. Além disso, ela nunca tinha apresentado um namorado, então eles imaginaram que talvez ela ainda estivesse solteira e pronta. Mesmo Adizak sendo só um motorista de ônibus escolar, ele parecia ser um bom partido. No começo, Shalita não estava muito afim da ideia de um casamento arranjado. Ela não se identificava muito com Adizak e estava feliz sendo solteira. Mas o pai, que não estava muito bem de saúde, ficou insistindo. A mãe, que tinha um temperamento meio difícil, também pressionava. Durante meses, Shalita foi bombardeada com perguntas tipo: quando você vai casar? E cadê seu namorado? No fim, ela acabou cedendo, mas com uma condição: queria continuar trabalhando na boate depois do casamento. Os pais concordaram, e o casamento rolou no dia 15 de novembro de 2017. Logo, Shalita descobriu que o novo marido, Adizak, tinha uma casa enorme, herdada dos pais. A casa tinha piscina e jacuzzi, e Adizak estava bem de grana. Mesmo com a irmã mais nova ainda morando lá, Adizak era o único herdeiro da propriedade. Isso fez com que Shalita, que antes estava insegura sobre o casamento, se sentisse bem melhor. Ela imaginou que talvez Adizak trabalhasse como motorista de ônibus escolar só para se manter ocupado. Shalita, que no começo tinha hesitado, agora estava toda animada, sorrindo o tempo todo. Em 2 meses, ela decidiu largar o emprego e se dedicar à nova função de dona de casa. Mas, mesmo com todo o luxo ao redor, Shalita se sentia vazia. Ela não estava feliz no casamento. Sempre achava que Adizak não conseguia satisfazer as necessidades dela. Ela confessava isso para a mãe, mas a mãe só dizia para ela ter paciência. Talvez Adizak estivesse cansado ou estressado, sugeriu ela. Mas, depois de 3 meses de casamento, Shalita não aguentava mais acreditar nessa desculpa.
Adizak sempre saía à noite, o que fazia com que Shalita se sentisse cada vez mais isolada. Vendo a frustração da filha, a mãe de Shalita sugeriu que Adizak tentasse fazer terapia. Ele topou e começou a se consultar com um profissional de saúde não médico, que recomendou tratamentos tradicionais à base de ervas. Lá por fevereiro de 2018, enquanto acompanhava a mãe ao mercado, Shalita conheceu um homem chamado Sanyar. Ele era dono de uma loja de perfumes e óleos medicinais, tinha 40 anos, era saudita e já morava em Mianmar fazia 7 anos. Desde o primeiro encontro, os dois se deram super bem. E foi aí que Shalita começou a visitar o mercado com mais frequência, não só para ver a mãe, mas também para encontrar Sanyar. O fato de ele ser viúvo deixou Shalita ainda mais interessada. Com o tempo, ela criou coragem e confessou que era casada, mas infeliz. A partir daí, os dois passaram a se falar constantemente, e logo o burburinho começou a se espalhar. Todo mundo já estava comentando sobre esse novo romance. Não demorou muito para a mãe de Shalita ficar sabendo, e claro, ela ficou furiosa. Proibiu a filha de ir ao mercado. Mas isso não adiantou nada. Shalita e Sanyar deram um jeito e passaram a se encontrar em hotéis. Ela pagava o quarto e Sanyar, sem reclamar, aparecia. Para ele, o arranjo era perfeito. Além de não gastar nada, ainda recebia dinheiro dela de vez em quando. 3 meses depois, Adizak, o marido traído, finalmente descobriu. Um amigo dele soube das mensagens que Shalita trocava com Sanyar e foi correndo contar tudo. Adizak ficou furioso e foi direto à casa dos sogros para tirar satisfação. Shalita percebeu que a coisa ia desandar e tentou se explicar. Disse que não estava feliz no casamento, pediu desculpas, chorou. Apesar de estar arrasado, Adizak não queria se separar. Ele disse que a amava e até contou que já tinha passado todas as economias e a casa para o nome dela. Com isso, Shalita fingiu arrependimento e jurou que nunca mais veria Sanyar. Durante algumas semanas, parecia que o casamento tinha voltado ao normal. Só que, na realidade, Shalita ainda continuava se encontrando com Sanyar, às escondidas. E ele, mesmo sabendo que ela nunca foi viúva coisa nenhuma, não ligava. O relacionamento deles já estava bem intenso. Então, no dia 3 de junho de 2018, Shalita fez um pedido estranho a Sanyar. Ela disse que precisava encontrar alguém para dar uma lição em um conhecido que lhe devia dinheiro. Sanyar, que era mais esperto do que parecia, gravou a conversa e aceitou ajudar. Mas deixou claro que não queria se envolver diretamente. Shalita concordou. 2 dias depois, no dia 5 de junho, Sanyar apresentou Shalita a um jovem de 26 anos chamado Shayan, um paquistanês que ele conheceu num site de empregos. Shayan era do tipo que fazia qualquer coisa por dinheiro. Shalita então explicou o que queria, e os dois montaram um plano para se livrar de Adizak. O plano foi executado na noite de 11 de junho de 2018. Por volta das 21 horas, Shalita convenceu Adizak a dar uma volta no parque da cidade, dizendo que queria tomar um ar fresco. Quando chegaram lá, ela disse que precisava ir ao banheiro e se afastou. Foi nesse momento que Shayan apareceu. Usando uma jaqueta preta e cobrindo o rosto, ele se aproximou de Adizak, sem dizer nada, disparou 2 tiros. Em seguida, fugiu numa moto sem placa. As pessoas que estavam por perto ouviram os tiros e logo chamaram a polícia. Shalita, então, voltou correndo para o local, fingindo desespero, chorando como se estivesse em choque. Mas não adiantou nada. Adizak não resistiu e foi declarado morto ali mesmo, no parque. Ele tinha apenas 35 anos. Enquanto a polícia ainda tentava juntar as peças do quebra-cabeça, uma coisa chamou a atenção dos investigadores. Apenas 2 semanas após a morte de Adizak, Shalita já tinha colocado as mãos na herança do marido. Ela agora era dona de uma casa, um terreno e uma bela quantia em dinheiro. Com essa nova realidade, Shalita foi atrás de Sanyar e fez um pedido inesperado. Queria se casar com ele. E mais do que isso, se ofereceu para bancar o casamento inteiro. Mas Sanyar desconfiou. Ele não acreditava que Shalita tivesse tanto dinheiro assim. Para provar que estava falando sério, ela transferiu $4.500 para ele. Sanyar apenas riu e respondeu: "Isso não dá nem pro começo de um casamento." Determinado a testar até onde ela iria, ele disse que precisava de mais. Shalita, desesperada para conquistá-lo,
enviou mais dinheiro nos 2 dias seguintes, totalizando quase US$19 mil. Só que mesmo depois disso, Sanyar continuou enrolando. Ele disse que precisava falar com os pais sobre o casamento, depois simplesmente desapareceu. Ficou uma semana sem dar notícias, a loja no mercado fechada, o telefone desligado. Foi aí que Shalita percebeu que tinha caído em um golpe. Sem aceitar a situação, ela começou a investigar e descobriu o endereço de Sanyar. Foi até lá, mas quem abriu a porta foi outra pessoa, a esposa dele. E, ao lado dela, o filho do casal. O choque virou raiva instantânea. Shalita perdeu o controle e começou a gritar, acusando Sanyar de tê-la enganado. Chegou até a ameaçar a mulher, dizendo que ia denunciar o marido dela para a polícia. No dia seguinte, foi direto para a delegacia e registrou uma queixa contra Sanyar, alegando que ele a enganou e roubou seu dinheiro. O plano de vingança dela funcionou, mas não como esperava. Em 1º de agosto de 2018, Sanyar foi preso. Só que, durante o interrogatório, ele fez uma revelação bombástica. Contou que Shalita foi a mente por trás do assassinato de Adizak. E mais, disse que soube disso através de Cheyenne, o homem contratado para cometer o crime. Com essa nova pista, a polícia iniciou uma caçada a Cheyenne, que havia sumido. Depois de dias de buscas, ele foi encontrado e preso no dia 14 de agosto de 2018, escondido na casa dos pais da namorada, na região de Yangon. Conforme a investigação avançava, ficava cada vez mais claro que Shalita era a peça-chave do crime. E quando a polícia finalmente foi atrás dela, encontraram-na tentando tirar um passaporte para fugir para a Tailândia. Na delegacia, ela negou tudo. Disse que não conhecia Cheyenne, que não tinha nada a ver com o assassinato. Mas as provas estavam todas ali. Cheyenne ainda guardava as mensagens que trocou com ela, e o histórico de transações mostrava os pagamentos que Shalita fez para ele. Não havia escapatória. O caso foi para julgamento no Tribunal Superior de Yangon. No tribunal, Cheyenne revelou que Shalita havia lhe prometido US$10 mil pelo serviço, mas pagou apenas metade adiantado. O restante só viria depois que ela se casasse com Sanyar. Só que o casamento não acontecia, e Cheyenne começou a se irritar. Ele precisava do dinheiro para se casar com a própria namorada, mas Shalita continuava enrolando. Diante das provas esmagadoras, Shalita finalmente desmoronou. Confessou tudo. Disse ao juiz que seu casamento tinha sido um fracasso, que Adizak não era o homem que ela esperava, mas que não queria se divorciar. Em vez disso, decidiu matá-lo para ficar com a herança. O veredito saiu em 30 de dezembro de 2018. Shalita foi condenada à prisão perpétua por assassinato em 1º grau. Cheyenne também recebeu a sentença de prisão perpétua, mas sua pena foi reduzida para 25 anos por ter colaborado com a investigação. Já Sanyar, mesmo sem ter participado diretamente do crime, foi condenado como cúmplice. Além disso, teve que responder pelo golpe que aplicou em Shalita. No fim, pegou 6 meses de prisão. Que lições podemos aprender com essa história?